Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Grande alegria ter você conosco para mais um encontro com a Palavra. A sua atenção é muito importante para toda a nossa equipe. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Estamos estudando o profeta Jeremias. Terminamos o último programa falando sobre o versículo 3 do capítulo 33 do livro de Jeremias. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você está lembrado do contexto histórico deste versículo? Este versículo foi escrito como parte do sermão de Jeremias, quando ele comprou uma propriedade um pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônicos. O auge do sermão é: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Neste lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Tudo nas cidades dos montes de Cefalá, do Neguebe e do território de Benjamim, como nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, novamente passarão ovelhas sob as mãos daquele que as conta. Como você vê, a pregação de Jeremias não era só sobre destruição e tristeza. Sua pregação era também de muita esperança. Essa esperança que ele pregava era a única que o povo de Judá tinha quando foi levado cativo para a Babilônia e Jerusalém foi destruída. É difícil fazer um esboço do livro de Jeremias porque ele é uma série de choros e lamentações, e Jeremias não chorou de maneira organizada. Uma boa maneira de estudar este livro é analisando seus sermões. Assim como o livro de Isaías, o livro de Jeremias tem um problema cronológico. Esses sermões não foram registrados na ordem em que foram pregados, mas na ordem em que Jeremias se lembrou deles. No capítulo 36, lemos sobre um acontecimento incrível com o profeta Jeremias. Ele estava na masmorra e obteve permissão para ter uma espécie de secretário, um escriba chamado Baruque. Jeremias começou a achar que poderia morrer naquela prisão. Ele poderia morrer quando a cidade fosse destruída. Ele não sabia o que o futuro lhe preparava. Assim, movido pelo Espírito de Deus, Jeremias começou a escrever todos os importantes sermões que Deus tinha lhe dado em seus 41 anos de ministério. Jeremias começou a pensar e a relembrar todos aqueles grandes sermões que Deus havia lhe dado no meio daquele contexto histórico. Ele achou que aqueles sermões poderiam causar impacto em outras nações. Por isso, começou a registrá-los. Ele falava e Baruque escrevia. O rei Jeoaquim ficou sabendo da existência dos rolos que Jeremias estava escrevendo e ordenou que fossem lidos na presença dele. Era inverno e a lareira estava acesa. Conforme o rolo ia sendo lido, o rei o cortava com uma faca e jogava os pedaços no fogo, até que acabou queimando todo o rolo. Quando Baruque contou a Jeremias que o rei tinha queimado todo o rolo, Jeremias disse a Baruque para pegar outro rolo, pegar tinta, caneta, porque ele ia fazer tudo outra vez. E ainda ia acrescentar alguns outros sermões que tinha esquecido da primeira vez. Jeremias ditou todos os sermões outra vez à medida que se lembrava deles. Baruque foi escrevendo todos conforme Jeremias se lembrava e os ditava, o que necessariamente não era na ordem em que eles foram pregados para o povo. É por isso que os sermões não estão em ordem cronológica no livro de Jeremias. Logo no começo do livro encontramos um dos seus sermões mais importantes. Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Essa é uma pregação muito bonita.
Jeremias está dizendo que o povo cometeu 2 pecados. Afastou-se de Deus e da sabedoria que vem da palavra de Deus. Depois ele pergunta ao povo: para quem vocês vão se voltar? Deus fala através de Jeremias de uma maneira muito bonita. Me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Para o que eles se voltaram? Cisternas quebradas que não podem nem conter água. Mais adiante ele coloca a mesma coisa com outras palavras. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentiras? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? O que Jeremias está dizendo é que o que as falsas penas ou canetas dos escribas disseram não era verdade. Mas quando o povo acredita nas mentiras dos escribas, então o que sobra é sabedoria e filosofia humana. E Jeremias lança um desafio. Que sabedoria eles têm que pode ser comparada à sabedoria da palavra de Deus? Esse é um bom sermão para os dias de hoje. A pergunta que eu mais gosto de fazer é a mesma que Jeremias fez. Se vocês concluíram que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, então vocês vão pregar o quê? Se você é um pregador, vai pregar poemas? Vai pregar sobre o quê? Se você não vai mais pregar a Bíblia, então você vai pregar humanismo, não? Se você tem compaixão pelas pessoas, vai pregar psicologia? E tentar ajudá-las com os seus problemas? Você vai dar consultas e ser uma espécie de terapeuta? Se você não acredita na palavra de Deus, vai pregar o quê? Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Essa foi a pergunta de Jeremias e o resumo do seu sermão. Vamos ver um esboço de outro sermão de Jeremias. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. O livro de Jeremias está bem sincronizado com o resto da Bíblia. É incrível, mas algumas pessoas acham que o cristianismo é faça o melhor que você pode e tente melhorar cada vez mais. Jeremias, no capítulo 2, versículo 36, até caçoa do homem que tenta fazer isso. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Depois ele diz essas palavras sábias. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Ele está dizendo que as pessoas não mudam. Quando eu estava na faculdade, era membro de uma sociedade cujo logotipo dizia: como é hoje, assim será amanhã. Alguns jovens costumam pensar: um dia eu melhoro. Quando eu entrar na faculdade, aí eu melhoro. Ou então, quando eu casar, aí eu vou sossegar. Eu era jovem e aquele logotipo me perseguia, realmente me perseguia. Como é hoje, assim será amanhã. Como você é hoje, assim será para sempre. Eu não gostava de ouvir falar disso porque me parecia muito fatídico. Mas sabe de uma coisa? Tanto a Bíblia como uma corrente na psiquiatria concorda com essa frase. O seu presente pode ser compreendido e o seu futuro previsto pelo seu passado. Mas há uma exceção. A Bíblia diz que se você estiver de acordo com as condições de Deus, poderá ser transformado. Deus pode mudar você. A Bíblia diz que você não consegue mudar por si mesmo, mas pode ser transformado pela renovação da sua mente. Em outras palavras, você pode ter uma experiência onde você é passivo e Deus é ativo. As Escrituras chamam essa experiência de novo nascimento, e o novo nascimento pode acontecer com você. A Bíblia dá essa esperança, você pode mudar. Mas ela também é enfática em dizer que, a não ser que Deus o transforme, você não conseguirá nenhuma transformação por você mesmo. Essa é a síntese de um dos sermões de Jeremias. Jeremias também tinha outra coisa a dizer a respeito do coração humano. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A resposta é: só Deus pode. Só Ele conhece os enganos do coração humano. Afinal de contas, o que é a natureza humana? De acordo com as Escrituras, a natureza humana é o principal problema com o qual Deus tem que lidar. O que é o coração humano? Vocês conhecem aquela historinha do macaco que diz: não culpe a gente pelo que o homem faz. Nunca vi um macaco bater na companheira nem deixar seus filhos sem comida. Nenhum macaco jamais incinerou 6 milhões de outros macacos porque não gostava da cara deles. O homem já fez coisas terríveis.
O homem descende, mas não do macaco. A questão é que o homem tem a capacidade de ser como Deus. Ele pode ser igual a Deus, mas também tem a capacidade de ser como Adolf Hitler. O homem tem a capacidade de fazer coisas que os animais jamais fariam. É isso que Jeremias está dizendo nesse versículo. Qual é o potencial do coração humano? Ele é desesperadamente enganoso. Quem pode conhecê-lo profundamente? Só Deus. De acordo com Jeremias, só Deus pode conhecer o coração humano. Eu me formei em psicologia. Quando terminei a faculdade, pensei que conhecesse tudo sobre o comportamento humano. Eu pensava que, se você tivesse um problema ou se achasse complicado resolver alguma coisa, poderia sentar comigo e eu o ajudaria a se encontrar. Só que comecei a encontrar exceções. Todos que eu consultava eram exceções, até que na posição de pastor cheguei à seguinte conclusão. Deus, eu não entendo essa gente. Parece que cada um que conheço é uma exceção às regras. Tenho vontade de jogar os livros fora porque as pessoas simplesmente não se encaixam. Aí, deparei-me com o versículo de Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você já sabe a resposta para essa pergunta? Claro, só Deus conhece o coração humano. Por isso Davi, em sua sabedoria, buscou a Deus, seu analista todo-poderoso. E ele fez a oração do final aí do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta alguma coisa te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Só a Deus você pode dizer tal coisa, porque só Ele conhece o seu coração. Como o seu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, você deve se achegar a Deus e dizer, Senhor, eu não conheço o meu próprio coração, e eu nem posso. Por isso, Senhor, tira a tampa do meu coração e mostre-me o que não deveria estar lá. Tire a tampa da minha mente e mostre-me os pensamentos que não deveriam estar lá, porque quero andar no caminho eterno. Você pode ler muitos outros sermões de Jeremias. Medite neles. Você descobrirá um dos maiores pregadores que já viveu. Você vai amar o profeta que pregou na época em que a queda de Jerusalém estava acontecendo. Querido ouvinte, Deus conhece o seu coração. Você pode ter enganado sua família, seus amigos e até você mesmo, mas você não pode enganar a Deus. Ele conhece você. Deus o abençoe. Leia o livro de Jeremias. A profecia de Jeremias será uma bênção na sua vida. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.